gesto de cada vez, sem correr, sem distrair. Fórmula doce, ouvir, fazer, repetir. Este é o podcast A Fórmula Doce, um projeto de Marisa Jerónimo. Prepara os ingredientes, organiza a bancada e acompanha esta receita explicada de forma clara, passo a passo. Olá! Hoje vamos preparar um financier gigante de pistache e framboesa. Podes cozinhar comigo agora ou simplesmente ouvir o episódio para absorver a técnica e voltar à cozinha mais tarde. Eu vou-te explicar todo o processo de forma clara e guiada. E lembra-te que podes pausar sempre que precisares. Esta receita é baseada numa receita clássica francesa. O financier é um bolo tradicional francês feito à base de amêndoa e manteiga noisette, normalmente feito em pequenas formas retangulares. Neste episódio, vamos trabalhar a mesma massa, mas num formato familiar, em uma forma de bolo inglês e com pistache. O objetivo é compreender o comportamento da massa de financier e dominar o ponto da manteiga noisette. No final deste episódio, deves conseguir preparar um bolo com o exterior ligeiramente crocante nas extremidades, mas com o interior macio e um equilíbrio entre a gordura tostada e a frescura da fruta. Vamos começar pela lista de ingredientes. Se estiveres a cozinhar, confirma tudo agora com calma. Se estiveres só a ouvir, esta lista vai ajudar-te a organizar a receita depois. Para esta receita vais precisar de 60 gramas de manteiga sem sal, 80 gramas de açúcar em pó, 50 gramas de pistache descascado, 30 gramas de amêndoa, 40 gramas de farinha de trigo, uma pitada de sal, 3 claras de ovo, o que é entre 90 e 100 gramas, 12 a 16 framboesas frescas ou congeladas. Esta é a lista completa de ingredientes. Agora vamos organizar a bancada para depois darmos início ao processo. Começa por preparar um tacho pequeno para a manteiga, um robô de cozinha ou um processador de alimentos, uma taça média, um batedor manual, uma forma de bolo inglês, papel vegetal e manteiga para untar. Se usares framboesas congeladas, mantém-nas no congelador até ao momento de as usar. Antes de começar, quero apenas sublinhar que, diferentemente de um pão de ló, a massa do financier não quer ar. Não queremos bater a massa, queremos apenas unir os ingredientes. Etapa 1. Manteiga noisette. Coloca a manteiga no tacho e leva ao lume médio. Ouve o som. Primeiro é quase silencioso. Vês a manteiga a derreter e depois surge um crepitar suave, como pequenas bolhas a rebentar. Observa. A manteiga derrete e forma uma espuma branca à superfície. Depois começa a ganhar uma cor dourada. Deixa o lume até a espuma baixar e começares a sentir um leve aroma que faz lembrar a avelã. Vais ver pequenos pontos castanhos no fundo do tacho e é neste momento que desligas o lume. Este é o ponto noisette. Filtra a manteiga usando um passador fino, um filtro de café ou um pano fino e deixa amornar. É importante respeitar este passo, pois se a manteiga estiver demasiado quente, vai cozinhar as claras quando a adicionarmos à massa. Este é um bom momento para colocares na pausa se precisares. Etapa 2. Mistura seca. No triturador, coloca o açúcar em pó, o pistache, a amêndoa, a farinha e o sal e tritura. Ouve o som. No início é irregular, com pedaços grandes a bater nas paredes. Depois torna-se mais uniforme.
Observa, a mistura transforma-se numa farinha grossa, ainda com pequenos pedaços visíveis. Não é preciso obter um pó fino. E vamos triturar os frutos secos com o açúcar e a farinha, porque isto impede que eles libertem demasiado do óleo. Queremos uma mistura o mais uniforme possível, mas não uma pasta. Etapa 3. Adição das claras. Coloca a mistura triturada numa taça e adiciona as claras de ovo. Mistura com um batedor manual, sem bater, apenas até obter uma massa. Sente a massa. Ela é pesada e densa, sem leveza. Observa que a mistura seca começa a transformar-se numa massa espessa. Relembro que não queremos espuma, não queremos incorporar ar. Só queremos uma massa homogénea e densa. Etapa 4. Incorporação da manteiga. Agora incorpora a manteiga no azeite, ainda morna. Sente que a massa fica mais fluida e mais suave ao mexer. E vê que ela ganha brilho, fica ligeiramente mais líquida, mas ainda tem corpo. Etapa 5. Repouso. Cobre a taça com película aderente e leva ao frigorífico. Deixa repousar por no mínimo 1 hora e até 24 horas. A massa vai ficar mais densa e estável. E este tempo vai permitir que a farinha hidrate e a manteiga estabilize. Enquanto a massa descansa, ela vai melhorar a sua textura e o seu sabor. Etapa 6. Preparação da forma. Coloca o forno a aquecer a 170 graus Celsius. Retira a massa do frigorífico e deixa-a à temperatura ambiente. Enquanto o forno aquece e a massa volta à temperatura ambiente, prepara a forma. Unta a forma de bolo inglês, aquelas formas retangulares, e coloca papel vegetal no fundo. Agora mexe a massa suavemente para que ela volte a uniformizar e ao mexeres a massa vais perceber que ela está mais firme, a manteiga solidificou e por isso a sua textura está mais densa. Etapa 7. Montagem. Verte a massa na forma e alisa ligeiramente a sua superfície. Vais perceber que a massa assenta lentamente na forma e por isso é importante espalhá-la uniformemente. Distribui as framboesas por cima, enterrando-as ligeiramente na massa. As framboesas ficam meio visíveis, meio escondidas. Etapa 8. Cozimento. Leva ao forno que já deve estar a 170 graus Celsius durante cerca de 30 minutos. Repara que a superfície cresceu muito ligeiramente e que se formou uma ligeira crosta dourada nas extremidades. O topo deve estar firme ao toque. Ao testares com um palito, ele deve sair limpo de massa, podendo estar ligeiramente gorduroso. Etapa 9. Finalização. Retira o bolo do forno e observa a cor dourada nas extremidades, sente o aroma tostado e a superfície firme. Deixa arrefecer completamente antes de desenformar. Se chegaste até aqui, já tens toda a informação necessária para realizar esta receita com confiança. Podes encontrar a receita completa no site, caso queiras rever quantidades ou confirmar algum detalhe. E podes também acompanhar o Instagram @receitasdamarisa para ver as fotografias do processo. Obrigada por cozinhares comigo. Encontramo-nos na próxima quinta-feira doce. Tchau! A Fórmula Doce. Criado com método, saboreado com calma. Ficha técnica áudio. Financia gigante de pistache e framboesa. Rendimento: um bolo tipo inglês. Tempo ativo: cerca de 30 minutos. Pontos críticos: o ponto da manteiga no azeite e a massa não batida.